formatação de colunas. Observa, quando tu escolhe colunas, ele vai alterar as colunas do documento. Vou botar aqui 3 colunas. Aí cada página do meu documento agora, observa, tem 3 colunas. Vou clicar novamente em colunas, escolher uma, que é o padrão. Outro ponto interessante. Quando o usuário seleciona um texto e muda a formatação de colunas, ele pode mudar a formatação de colunas para aquele texto selecionado. Mas ele vai ter que inserir ali uma quebra de seção, onde o texto anterior passa a ser uma seção, a parte onde tu mudou a formatação de colunas passa a ser uma outra seção, e depois, em continuidade, o restante do texto passa a ser uma terceira seção. Porque as seções dentro do documento do Word permitem criar diferentes configurações de página. Então, se eu selecionar, e é o que eu vou fazer agora, esses dois parágrafos, vamos pegar esse parágrafo só aqui, ó, tá? Desta página, e mudar para 3 colunas, percebe que só esse parágrafo ficou aqui formatado para 3 colunas. O parágrafo anterior ficou em uma coluna e os parágrafos posteriores também em uma coluna. Como ele só modificou a formatação de colunas para o texto que eu havia selecionado, isso quer dizer que ali ele criou uma quebra de seção. Esse texto em uma coluna é a seção 1, onde tem 3 colunas já é a seção 2, e onde voltou a constar uma coluna passa a ser a seção 3. Porque quando seleciona algum texto e muda a formatação das colunas com o texto selecionado, ele automaticamente insere quebras de seção no documento. Porque as seções de um documento permitem configurações de páginas diferentes nesse mesmo documento, por isso ele acabou realizando esta operação que a gente acabou de descrever, certo? Vou voltar como estava antes ali, observa comigo, só em uma coluna, tá? Depois nós podemos também, se quisermos, inserir quebras. Tem algumas provas que indicam quais são os tipos de quebras que existem no Word. E aqui eu estou mostrando para ti todos esses tipos de quebra que eu separo em 2 grupos. Temos as quebras de página, coluna e quebra automática de texto, e temos as quebras de seção, próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Se eu pegar aqui a ideia das quebras de página, bota o ponto de inserção na próxima página, por isso que é chamado quebra de página. Coloca o ponto de inserção na próxima página, mas na mesma seção. Se eu escolher quebra de coluna, é o ponto de inserção na próxima coluna, quebra de coluna, ponto de inserção na próxima coluna, mas dentro da mesma seção. E a quebra automática de texto é o ponto de inserção na próxima linha, no mesmo parágrafo. Depois nós temos as quebras de seção. Se tu escolher alguma quebra de seção, seja a próxima página, que é o ponto de inserção na próxima página, inserindo uma nova seção. Quebra de seção contínuo, onde tu vai inserir uma seção na mesma página. Quebra de seção página par, a nova seção será a partir da próxima página par. E a quebra de seção página ímpar, a nova seção a partir da próxima página ímpar. Se o usuário escolher qualquer tipo de quebra de seção, é porque ele quer criar uma diferente configuração de página. Porque diferentes seções permitem diferentes configurações de página. Vamos experimentar isso num passo a passo, porque eu criaria uma nova seção. Então percebe, se eu for aqui no final da página 2, entrar em quebras e pedir quebra de seção próxima página, agora aqui na página 3 já é a seção 2. Então eu tenho a página 1 e 2 como sendo a seção 1 e a página 3, 4 em diante sendo a seção 2. Se eu estou aqui na seção 2, que é da página 3, e altero a orientação para a paisagem, percebe que a página 1 e 2 da seção 1 ficaram com orientação retrato, mas a página 3, 4, 5, 6 da seção 2 ficaram com orientação paisagem. Com isso eu consigo, no mesmo documento, diferentes configurações de página, porque é isso que permite as quebras de seção. As quebras de seção te permitem realizar diferentes configurações de página no mesmo documento. E foi o que eu fiz. Quebra de seção para criar diferentes configurações de página.